Bom dia a todos os irmãos, amém? Nós saudamos a todos, aos irmãos presentes, àqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pela internet, com a graça e com a paz gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Amém? Capítulo 6. Creio que hoje iniciaremos o capítulo 6. Vou fazer uma oração, amém? E colocar esse estudo diante do Senhor. Nosso amado Deus, a Ti nós oramos nesta hora, Senhor, pedindo toda a Tua assistência, que Teu Espírito Santo enche os nossos corações, ó Deus, para compreendermos, ó Deus, tudo que já tens preparado para nós, nesta manhã, neste período de escola bíblica, Senhor, que Tu fale a cada coração também a necessidade, venha atender aquilo que muitas vezes são expectativas em nossos corações, ó Deus, e nos estudos, nas palavras, nas pregações, estão as respostas, ó Deus. Ser presente, ó Deus, neste lugar, seja o Teu nome o único a ser engrandecido e exaltado, Senhor. Assim nós oramos, ó Deus, pedindo pelos irmãos que estão presentes aqui, os que nos ouvem pelas redes sociais, aqueles que estão a caminho, porventura, deste local para a Assembleia dos Santos, e os que também, por outras razões de trabalho, enfermidades, Deus, não puderam comparecer. Visita os seus lares, os consola, Senhor. Oramos, te bendizendo em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Os irmãos podem estar assentados. Bom, vamos ler. Hoje a gente pretende cobrir o 6:1, Atos dos Apóstolos 6:1 ao 7:1. Tá? Vai do 6:1 ao 7:1. Tá? Então, vamos acompanhar a leitura. Eu estou lendo na ARA, mas você lê na versão que você tiver. Corrigida Fiel, Revista Corrigida, King James, NVI, NVT, enfim. Tem NTLH, tem para todos os gostos. Vamos lá. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos, dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam
resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e, investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Amém? Até aqui. Conforme nós falamos, né, do 6:1 ao 7:1. Se eu não me engano, o capítulo 6 é o menor capítulo do livro de Atos. Tá? É um capítulo pequeno. Então, algumas observações que a gente faz aqui para esse estudo é que este título que existe em negrito na maioria das Bíblias, instituição dos diáconos, tá? A gente sabe que esses títulos negritos não são da Bíblia, né? É uma forma de facilitar o entendimento da leitura que vem abaixo. O comentário, na verdade, é que ali ainda não tinha se estabelecido esse entendimento que só mais na frente ia se criar esse grupo de pessoas com, vamos dizer assim, um título, uma maneira de ser chamada, diáconos. Tá? Agora, por que eles são aqui no título, se sugere nas edições diáconos? Porque exatamente este serviço e outros similares ao que eles estavam fazendo, foram incumbidos de fazer, é trabalho dos diáconos. Amém? Então foi a primeira vez que se separou um grupo por conta do crescimento da igreja. Mesmo as palavras em grego, tá? Isso é uma observação inicial do nosso estudo, faz parte, ela vai usar a palavra diaconia tanto para ministro, como para quem é diácono, quanto para outro tipo de serviço, uma palavra só. Depois vai começar com variantes, diaconem, não. Vocês vão ver com muito mais propriedade, se vocês forem no grego, por exemplo, Romanos 16:1, não precisa ir lá, Romanos 16:1, o apóstolo Paulo, quando está escrevendo, ele vai dizer assim: recomendo-vos Febe. Febe é uma mulher, e a palavra lá sobre serviço, ela já é uma variante que aponta muito mais para o trabalho de diácono, realmente, porque ela servia a igreja que estava em Cencreia, tá? Paulo, quando escreve a Timóteo também, na primeira carta, no capítulo 3, ele vai falar também os atributos para ministros da palavra, pastores, presbíteros e para os diáconos, né? Então, o que se tem é isso, é que ficou implícito que esses foram os primeiros diáconos pela modalidade, pelo tipo de trabalho que lhes foram atribuídos, tá? Ficou claro? Mas não é algo que... E foram como o Senhor Jesus, né? Passou a noite no monte orando, né? Para escolher, por exemplo, 12 dos seus discípulos, e a estes chamou apóstolos. A palavra é clara, né? Aqueles 12, dentre os discípulos, o Senhor Jesus chamou de apóstolos. Não é o caso aqui. Aí esses 7 separados foram chamados diáconos. Amém? Ficou clara essa explicação? Então, amém. Tá? A gente viu que se multiplicava o número de discípulos, a igreja cresce.
Tá? Qual um princípio que a gente tira daqui? Todo crescimento, né, é bênção, mas ele também gera trabalhos, né? Ele gera atividades. A gente sempre faz uma comparação. Você tem uma empresa, por hipótese, uma pequena empresa, você tem uma farmácia, uma só, você não é nenhuma grande rede de farmácias espalhada pelo Brasil. Você tem uma, investiu ali um recurso da sua aposentadoria, ou uma padaria, é uma coisa. A partir do momento que você tem 10, o nível de controle que você tem que ter já é um, e quando você tiver 1.000 espalhadas por diversos estados da federação, a coisa já é mais complicada de controlar, não é? Então é isso. Tem um evangelista de alguns séculos atrás, ele diz uma frase, eu creio que é o Moody, ele diz uma frase assim, o Dwight Moody, que você não deve dar o trabalho de 10 pessoas para um homem. Você separa 10 homens e dá o trabalho para eles. Não é? O que é que ele quis dizer? Você dá um trabalho de 10 pessoas para uma pessoa, é uma sobrecarga, ele não vai fazer nenhuma coisa nem outra bem feita. Então, se o trabalho são para 10, escolhe 10 e põe cada um para fazer o trabalho. Não é? Então, a ideia aqui é essa. Um outro ponto, nós vimos que houve murmuração dos helenistas, e em outras versões talvez não esteja com essa palavra helenistas. Tá? O microfone está por aí, né? Circulando. Tá? Grego, perfeito. Era isso que eu queria ouvir. Tá? Então, helenistas são os gregos. Tá? Muito mais aqui vai estar a palavra helenista em função muito mais do que local de nascimento, do que etnia, vai estar costumes, com relação a costumes e fala. Tá? Quem controlava o mundo conhecido antes do Império Romano? O Império Greco-Macedônio. Nem? Então, eles implantaram, naturalmente, a cultura chamada helenística, grega, né? Que até hoje chega a nós do ponto de vista, vamos dizer, mais cultural. Do ponto de vista de leis, da parte legal, e do ponto de vista de estratégias, continua a influência do Império Romano. Então, até o dia de hoje, o nosso direito, o direito praticamente do mundo ocidental inteiro é baseado no direito romano. O que existe são vertentes do direito romano. E eu fui muito amigo de um procurador de uma autarquia, e ele dizia assim: Reginaldo, nós no Brasil pegamos a pior vertente do Império Romano. Ah, mas o direito na Escandinávia, na Inglaterra, não, é tudo do Império Romano. Só que a nossa vertente é a pior, que ninguém quis pegar, é a nossa. Ele dizia assim, não é palavra minha, é palavra de um procurador. Então você tem derivações, então a influência que chega até nós. Já na parte mais filosófica, cultural, do pensamento, o que é a vida, de onde eu vim, para onde eu vou, continua a influência forte. Nós sabemos, grega, não é isso? Então, eu lembro que numa quinta-feira, na casa pastor Cleiton, quando a gente estava orando nas quintas-feiras, eu trouxe esse trechinho aqui do 6, fui incumbido da palavra, daquela breve meditação antes das orações, não tem essa meditação antes das orações às quintas-feiras? Então fui incumbido e trouxe essa palavra aqui, do 6 ao 1. E ali o objetivo apenas era mostrar um foco, já que a meditação é breve, mas que está aqui incluída. O que é que nós vemos no versículo 1, irmãos? Nas congregações, na igreja, se tem algo que não está correto, no sentido
ali, qual era o que é que acontecia com os bens que entravam, né? Eram distribuídos na forma de alimento, de maneira que não havia... Os apóstolos não tinham como ver tudo. Por quê? O que é que a palavra diz? A igreja se multiplicava. Então, nós não estamos falando de 10 pessoas, 20, 30, estamos falando de milhares de pessoas. As pessoas que estavam em situação desvantajosa não estavam ao conhecimento dos apóstolos. Foi necessário que esse falasse. Isso é importante. Então, lembro que a gente trouxe isto na meditação de uma quinta-feira, que é lícito você comunicar, até porque não era uma pessoa isolada, eram principalmente as viúvas, tá? Que já é por si só, principalmente naquela época, desassistidas, precisa da assistência dos demais irmãos para a questão de sobrevivência. Claro que o apóstolo Paulo vai detalhar um pouco melhor esta questão, porque começou a ter abuso, né? Olha, o negócio é bom ser viúva aí, porque, né? Então, ele não fala se houve homicídio aí, alguém tramando a morte do marido para ficar viúva e ser sustentado pela igreja, não ia faltar nada. Não tinha isso. Não é registrado isso. Mas Paulo começa com uma regra, porque ele já sabe que tem pessoas abusando deste direito. Não se escreva menor de 60 anos, né? Que tenha criado bem filhos, netos e tal. E mais, se não tiver ninguém na família que ajude, não é isso que ele fala? Aí a igreja deve socorrer, se ela efetivamente for viúva de verdade necessitada. Mas se tiver filho, neto, irmãos, que possam ajudar, só um minuto, a viúva, né? Ali não, eles estavam na comunidade e a Claudinha vai falar. Já está com o microfone? E aconteceu essa murmuração. Então é importante, embora o nome tenha sido murmuração, deve ter sido algo que estava chamando a atenção na distribuição diária. Não era um caso isolado. A Cláudia vai falar. Não, é só uma pergunta. Então, no caso, acho que não sei se é Paulo ou é Pedro que fala assim, que aquele que não trabalha também não coma. Está incluído Paulo. nisso aí? Paulo, né? Sim, não é questão da viúva, não. Se não a viúva que não ia trabalhar, como é que ele ia comer? Não é viúva, não. Estou dizendo Então, assim, eu pensei que era no caso assim, de pessoas de abuso, entendeu? Não, a pessoa não da tem nada... igreja, nós estamos falando da igreja, né? Não tem nada a ver com isso. Então, essa parte, quando ele fala isso, que aquele que não trabalha também não come, não tem nada a ver com isso, não. Não. Tá bom, aí ele está falando de pessoas que realmente podem trabalhar e não trabalham. E só quer o meio da igreja para sobrevivência. Isso, mas não tem nada a ver com isso aqui. A resposta é essa. Tá, Claudinha? Obrigado. Só ela perguntou se tinha uma relação. Não, a relação aqui era das pessoas que efetivamente eram membros da igreja, tá? Outra coisa, tá, irmãos? Não são gentios, ou seja, ainda não tem o mundo pagão aqui. Apesar de ser helenista, existia muito judeu que não falava hebraico. Aramaico, aliás, o hebraico era falado nas reuniões formais. Você ia para o templo, aí o culto era em hebraico, no dia a dia era aramaico. Tá? Então existia muito isso aqui. Certo? Então, os 12 tomaram... Irmão Reginaldo, então aqui nessa época aqui ainda não existia gentios na igreja? Não. Era só hebreus? Não, hebreus não. Existiam, entendi sua pergunta. Existiam o que nós vamos ver aqui, mais na frente, prosélito. Tá? A gente vai chegar lá e você vai responder a tua pergunta, tá bom? Prosélito. Então, a gente vai chegar lá quando for citar os nomes, aqui no 5, vai responder essa pergunta da Marcia, tá? Mas aqui, o evangelho, ele está sendo pregado em Jerusalém, já está vindo, nós vimos na aula passada, dos arredores de Jerusalém também, para receber curas, milagres, né? Porque com grande poder, os apóstolos testemunhavam do Senhor Jesus Cristo, da sua ressurreição, não é isso?
da necessidade de arrependimento e conversão, para que viesse tempos de refrigério para a remissão dos pecados. Então, com grande poder, eles pregavam e também eles tinham esse dom dado pelo Senhor de, em nome de Jesus, né, curar esse tipo de coisa. Tanto é que a gente lembra do capítulo 3 o quanto rendeu, né? A cura do coxo na Porta Formosa. Lembra como aquilo rendeu, né? Então, os 12 apóstolos, o que eles fizeram? Eles ficaram, deixa para lá, se vira. Não, eles tomaram a providência. Eles pegaram a comunidade dos discípulos, e aqui entra mais um princípio, até lembrei, olha, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Essa expressão servir às mesas nada mais é do que fazer esse serviço da administração diária devido ao tamanho da igreja, como ela já estava crescendo. Tá? Não é especificamente serviço alimentar. Servir à mesa era tudo que fosse necessário. Então, vocês lembram de uma pregação não tão distante sobre Jonas, que o Senhor Deus pergunta para Jonas por 2 vezes: é razoável essa tua queixa? É razoável isso, Jonas? E eu falei para vocês, olha, Deus sempre trabalhou dessa forma. Davi trabalhava assim, nas suas ponderações. Razoabilidade, proporcionalidade. A gente já viu a questão da proporcionalidade até na distribuição aqui. Não era dividir por igual, 10 para cada um, não, é de acordo com a necessidade. Então, você está vendo a proporcionalidade. Agora, o que é que eles usam? A questão da razoabilidade. Eles param e pensam. Se a gente for atender a demanda da igreja, neste sentido, a gente quem? Os apóstolos, estaremos prejudicando o ofício que o Senhor nos deu, que é a ministração da palavra e a dedicação à oração. Eles perceberam claramente isso. Isso não era uma desculpa de, não quero trabalhar no pesado, eu quero... Né? Não tinha nada disso. Mas eles viram, não, nesse caso é o oposto, não é razoável que também nós nos dediquemos à ministração da palavra, nos dediquemos à oração a Deus, intercedendo a Ele em nome do Senhor Jesus Cristo, para nos dar livramento, para com ousadia pregar o Evangelho, e ao mesmo tempo entremos na parte administrativa, porque a igreja está muito grande em termos de número de pessoas, e em pouquíssimo tempo. Não é? Então, o que é que a gente está vendo? Razoabilidade. A gente tem que trazer isso para a nossa vida também, irmãos. Um monte de coisa. Para um monte de coisa. É razoável essa minha medida que eu pretendo fazer? Às vezes é. Mas você tem que fazer a pergunta. Faz para você mesmo, à luz da palavra de Deus. Tá? A fonte é a palavra de Deus. Se é razoável ou não. E ele pede, então, para escolher 7 homens, só que esta escolha, você observa que ele não nomina. Nós já vimos isso, de vez em quando nós falamos isso, o Senhor Jesus agia assim, o nosso Deus no passado agia assim, principalmente com Josué, tem muito isso. Moisés, mas acho que com Josué até mais. A gente nunca é demais repetir. Tem vezes que o Senhor... ele dá uma ordem, ele determina. Eu quero assim, assim e assim. Ponto. Eu quero que você chame A e B. Não, mas tem outros 500 que fazem melhor do que A e B. Não, eu quero A e B. Tem vezes que o Senhor sugere, não é uma ordem, mas ele diz, olha, farão bem se observarem isso. É obrigado? Não, mas será melhor. Se vocês observarem, tenho certeza que vocês vão ter uma vida melhor. Está na palavra. E tem vezes que ele vai dizer o seguinte, olha, são discípulos? São. Escolham vocês. Podem escolher. Agora ele deu o quê? As condições. Ele não deu o nome, mas ele deu as condições.
Então eu não posso, não é pelo fato do Senhor nos dar liberdade de escolha que eu vou sair escolhendo qualquer coisa. Senhor, o Senhor permitiu que eu pudesse escolher isso. Tem alguma condição? Tem. Essa é. Se observar essas condições, você está me atendendo. Tá? Então, quais eram as condições? Ele não deu nome. Os apóstolos não disseram, traz Estevão, traz Nicador. Não. Podem escolher. Agora, a condição é o seguinte: boa reputação, cheios do Espírito, nas outras versões até mais completas, assim, cheios do Espírito Santo, né? E de sabedoria. Aí a gente vai encarregar desse serviço, esses 7. Tá? Então eles deram as condições. A Bíblia não diz que só tinham esses 7, eu creio que não, devia ter mais, mas ao mesmo tempo podemos dizer que não eram todos os demais também. Nem todo mundo tinha essa condição. Não que eles não fossem discípulos, todos eram discípulos, mas nem todos preenchiam aquelas condições. Alguns preenchiam. Então eles trazem, vão trazer no 5, né, os 7, mas no 4 vem novamente a ênfase dos apóstolos. Quanto a nós quem? Os 12 apóstolos, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Tá? Então, o problema estava quase resolvido. Agora, se observa, né, irmãos? O verbo nos consagraremos é uma entrega total, né? Isso que eu estou falando, não era simplesmente, não, esse serviço eu não vou fazer, não. Não é isso, não, irmãos. Aqueles homens eram consagrados ao Senhor. A vida deles eram plenas. Por isso que eles receberam de Deus as promessas. Espírito Santo. Eles andaram com o Senhor. Tirando ali Judas que o traiu, entrou Matias para substituir, né? Em algumas versões Matatias, é a mesma pessoa. E esses homens eram consagrados à palavra e oração. Palavra e oração, e se quiser inverter a ordem, também dá no mesmo. Oração e palavra, oração e palavra, palavra e oração. Para que ela pudesse alcançar, surtir o efeito que Deus almejava. Que todos venham ao arrependimento, ao conhecimento. Tá? Então eles dizem isso. Aí no 5, né, diz que o parecer agradou a toda a comunidade. Né? Era muito importante. Paulo vai falar muito isso nas cartas. Olha, meus amados, claro, dependendo da decisão, né, sede unânimes nas suas decisões, evitarem contendas, né? Tudo é razoável. O negócio está 50%, 50%, não está bem definido, né? Precisa de uma outra solução. Vamos orar mais, pedir ao Senhor para dar uma orientação melhor. Mas ali não, graças a Deus, havia, que é que nós vimos na aula passada, abundante graça. Abundante graça. Né? E acho que esses dias, eu não sei, a dona Helena sempre coloca um versículo de meditação, né? E a gente tinha conversado algumas vezes aqui, e eu acho que ela colocou o versículo que dizia, de um salmo, que falava assim, a tua graça é melhor do que a vida. Né? E tem um salmo que fala isso. A vida naquela época, nós já lembramos. O que era a vida na época dos reis? Era a observância da lei. Mas o salmista, profeticamente, já diz, olha, o teu favor está acima da observância da lei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ele já dizia. A mesma coisa eu falei para vocês do Salmo 90, que é uma oração de Moisés, é o mais antigo salmo, oração de Moisés, varão de Deus. Ele lá no finalzinho vai dizer, Senhor, seja sobre nós a tua graça. O homem da lei. O homem que recebeu a lei com mediação dos anjos, ele vai dizer ao final, seja sobre nós a tua graça. Ele sabia que precisava do favor de Deus.
Todos nós precisamos do favor de Deus. Todos nós. Aqui, amados, no 5, então, aprovou e veio aqui os nomes. Estevão, que é o único que vem com esse qualificativo, então havia já um destaque em relação, não que ele fosse melhor do que A ou B, mas era um atributo, uma qualificação dada pelo Espírito, que Lucas registra aqui, inspirado pelo Espírito Santo. Estevão era o quê? Cheio de fé e do Espírito Santo. Então isso era algo notório na vida do Estevão. Todos atendem aos requisitos, boa reputação, cheio do Espírito Santo e sabedoria. Só que Estevão tinha um detalhe, esse cheio de fé só é aplicado a ele. Era um homem muito ousado na relação com a fé. Muito ousado. Tão ousado que morreu. Morreu apedrejado e intercedendo por quem apedrejava. Senhor, não lhes impute este pecado. Muito parecido com o Senhor Jesus. E Jesus fica de pé, diz a palavra no trono. É pouca gente. Eu não sei não, meu irmão. O homem levantou do trono para receber Estevão. Ficou de pé, não ficou sentado não. Ficou de pé. Mas, né, vamos lá. Aqui vem os nomes, irmãos, e cabe só alguns detalhes que nós não vamos nos estender tanto, mas pela infinita graça de Deus, eu orei tanto por esse negócio, nós estamos conseguindo administrar o tempo. As EBDs estão conseguindo ser mais ou menos, né, das 9 às 10. Em pouquíssimas exceções, acabando um pouquinho antes, um pouquinho depois. Graças a Deus. Né, a gente. Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Daqui a pouco eu respondo a pergunta da... Eu já respondi parcialmente, mas só para dar uma... Tá? Esses 7 nomes, irmãos, que estão aqui, foram os primeiros, os homens escolhidos, que foram apresentados perante os apóstolos, tá? Você vê que os apóstolos não ficaram, vocês observaram aqui? Não, os apóstolos deram uma ordem. O entendimento é, os homens que vocês estão chamando são os homens que atendem aos requisitos estabelecidos por nós. Cheio do Espírito, sabedoria e de boa reputação. Pessoa que não tem do que está falando mal. E Paulo vai falar esse tipo de coisa também, com relação àqueles que são ordenados para alguma coisa, e ele vai chamar a atenção, que é óbvia, parece que não, mas é óbvia. Boa reputação, principalmente 2D? Fora. Os daqui é fácil. Todo domingo eu olho para mim, todo mundo é um santão. É isso que Paulo vai dizer. Vocês olham para mim, Reginaldo. Agora vamos levantar a ficha do cidadão lá fora? História dele. Não, acredito. Foi preso uma vez, perdeu a cabeça, deu um soco no chefe. Tudo bem, um xizinho aqui. Não, teve um pequeno furto, mas foi resolvido. Então, quando você vê, dá uma folha frente e verso. Você vai dizer que ele não é discípulo? Não, ele se converteu. Ok. Mas o que Paulo está dizendo, não convém, tá? Até para preservar a igreja e a vida do amado irmão. Tá? Não convém você, uma pessoa que não tem boa reputação, embora tenha se convertido, exceto, irmãos, são casos e casos. Eu falo exceto quando a pessoa fez tudo isso, mas não era sequer cristão. Aí passou a ser cristão. É o caso do famoso, todo mundo sabe que a primeira Bíblia de estudo do século XX, né, era a única que se falava, era Scofield. Né, pastor? Todo mundo pegou, menos o Carlos, que é um jovem, a Bíblia de estudo do Scofield. Né? Scofield foi quem, vamos dizer, propagou a questão do arrebatamento antes da grande tribulação. Não foi ele vamos dizer assim, a pessoa que fez o estudo metódico, vamos chamar assim. Quem fez esse estudo mais metódico foi John Nelson Darby, pouco antes. John Nelson Darby faz esse estudo mais detalhado, que não quer dizer que está certo,
E Scofield fez uma Bíblia de estudo em que ele compra esse entendimento do Darby, e todo mundo nos anos 50, 60, 70, os 80 era Scofield. Aí depois começou a surgir. Né? Agora tem Bíblia de estudo para qualquer lado. Você vira metralhador, você escolhe Bíblia de estudo. Bíblia do estudo do obreiro valente. Assim, Bíblia do estudo, mas só da mulher que ora. Bíblia do homem que ora. Bíblia de estudo da prosperidade financeira. Tem. Bíblia do milhão. Então, irmãos, nós estamos rindo, mas é verdade. Por que eu falei no Scofield? Porque a vida pregressa do Scofield foi difícil, tá? A vida pregressa do Scofield, antes da sua conversão, foi complexa, tá? Mas ninguém, mesmo os que não concordam com Scofield, na sua posição do arrebatamento antes da grande tribulação, do seu entendimento de milênio, ninguém, nem calvinista, aceita uma acusação contra o Scofield. Isso é covardia. Ele não era, ele era do mundo, ele entregou a sua vida a Jesus, virou uma nova criatura. Tá? A ponto de escrever uma Bíblia de estudo, coisa que gente que nasceu no Evangelho nunca escreveu nem um comentário de um versículo. Tá? Então é isso que eu estou dizendo. Ali é boa reputação, porque às vezes a pessoa já... Todos eles ali eram judeus, tá, irmãos? Esse que já estou respondendo parte aqui da Claudinha, tá? A questão Você não viu no Pentecoste, de onde veio o pessoal, lembra aquela lista? Roma, não sei o quê, de tudo que é lugar, é tudo judeu. É tudo judeu, só que tem judeu nascido realmente em Israel e que morava fora, e tem judeu que já mora fora, mas é judeu, pai e mãe, descendência de outro lugar. Então, nas festas, eles vêm para Jerusalém. Agora, o que era um prosélito, que é o nome... O prosélito, de fato, fala de um não-judeu, um pagão que foi convertido ao judaísmo. Agora, esse nome prosélito é usado muito na Bíblia para isso, mas serve para qualquer coisa de conversão. Eu, por exemplo, um camarada que era por hipótese, vou citar aqui, um budista e veio para o cristianismo. Ele vai dizer assim, não, eu sou um prosélito, porque eu era budista e vim para cá. Só que nesse contexto da época, às vezes, que é falado prosélito, era alguém que não era judeu, não era mesmo, nem de pai, nem de mãe, nem de sangue, nem nada, e se converteu ao judaísmo. E que também não era fácil para ser convertido ao judaísmo, tinha toda uma sequência, só um minuto, Hugo, tinha toda uma sequência, tá? Microfone para o Hugo, tinha toda uma sequência de observação daquele candidato tal, tá? Mas não é que eles criavam dificuldades, não, era meio que um checklist, porque o Senhor Jesus, não precisa abrir, lá em Mateus 23, naqueles famosos, ai de vós, fariseus, hipócritas e escribas, um monte, ele vai falar isso, uns 8 versículos. Um deles vocês, assim, uma maneira do Reginaldo falar, vocês, se tiverem que se desfazer de tudo, de entrar num navio, num barco, para fazer um prosélito, vocês fazem. Mas vocês deixam de observar as coisas mais elementares do amor, da misericórdia. Isso existe hoje, irmãos? Existe. O que é o proselitismo? Você quer trazer a pessoa não para Cristo, você quer trazer para a sua tribo, para o seu CNPJ, esse é o que interessa para você. Está debaixo do teu controle. Cristo é um pano de fundo. Então, Jesus fez crítica ao proselitismo. Né? O proselitismo com esse viés, né, enviesado. O que eles queriam era isso, para fortalecer o nome da religião judaica. Entendeu, Marcinha? Então, aqui, eles, apesar de ser questão da cultura, eles eram todos judeus de cultura helênica, que era o poder que antecedeu o Império Romano. Era Alexandre o Grande. Cornélio é considerado assim, a primeira pregação. Tanto é que Pedro não queria ir lá.
a visão. Estava na famosa, como meu irmão Carlos fala ali, o varanda, o laje, né? Na casa de Simão, se eu não me engano, curtidor, tal. E aí ele tem a visão do lençol, tal, não vamos entrar, né? Só com animal imundo. Só com animal imundo que o judeu não comia. E o Senhor Jesus, Pedro, mata e come. Não, senhor, nunca coloquei coisa impura na minha boca. Por 3 vezes. Chegam lá os, enfim, tá? Mas por enquanto não. Hugo. Reginaldo, se eu tiver até aqui errado, você me corrija. Mas aqui, quando fala de Nicolau, ele faz questão de frisar que ele era prosélito, certo? Sim. Então ele não era um judeu. Não. Ele se converteu. Ele se converteu certo? ao judaísmo. Mas Só que ele se converteu ao judaísmo e agora ele se converteu ao cristianismo. Isso, exato. Mas esse Nicolau é aquele que lá na frente ele cria os nicolaítas. Não, boa pergunta. Sabe por que foi boa? Porque eu ia falar sobre isso. Tá. Embora. Obrigado, Hugo. O Hugo está no espírito, hein? Está no espírito. Eu ia falar sobre isso, irmãos, só que não com profundidade. Por quê? Porque o estudo não é sobre os nicolaítas. Aonde é que fala dos de nicolaítas? Apocalipse, capítulo 2, versículo 6. Apocalipse, capítulo 2, versículo 15. Tá? 2, 6 e 2, 15 vai falar que o Senhor, né, tem, de um lado, o Senhor elogia, porque vocês não seguem as doutrinas dos nicolaítas, o qual eu aborreço, e para outra igreja, não, tem uns que seguem as doutrinas dos nicolaítas, do qual eu aborreço. Tá? Então, a pergunta aqui do Hugo, vamos lá. Existem diversas vertentes, e eu vou dar a minha opinião, tá? Eu vou dar a minha opinião. Existe a vertente que falam que os nicolaítas seriam exatamente o desvio. Isso é uma vertente, tá, Hugo? Não que esse Nicolau, mais na frente, teria se desvirtuado, tá? E introduzido aos poucos doutrinas liberais, tá? Imoralidade sexual, inclusive dizem alguns, mas ninguém prova, não existe evidência de que ele oferecia a sua esposa aos demais membros da comunidade. A esposa dele era a esposa dele e mais de uma meia dúzia. Entendeu? Então, como ele era o exemplo, os outros deviam fazer também a mesma coisa. Tá? Isso alguns dizem, não existe nenhuma evidência. Dos pais da igreja, existem vários, dos pais da igreja, Hugo, Irineu de Lyon e Tertuliano de Cartago, isso lá no século III, século IV, finalzinho, século III, século IV, tá? Chamado patrístico, que eu já falei de um dos pais da igreja, eles acham que esse chamado Nicolaitas do Apocalipse, que já tinha, é desse Nicolau. Só que eles também, eles não têm evidências, eles não têm provas que seja de fato Nicolaitas venha do Nicolau, tá? Fica aquela coisa, olha, não sei quem falou, a gente escreve, porque existe uma tradição que chegou até nós, que esse Nicolau estaria praticando, introduzindo no culto esse progressismo, esse tipo de coisa, tá? Então, existe essa linha que fala que os nicolaítas viria daqui. Porém, existe uma outra que diz o seguinte, se você for no Apocalipse, você vê que a gente não está, acho que foi boa pergunta, porque estava na minha mente, que diz o seguinte, você vai ver nos nicolaítas, o que é que tem em comum quando o Senhor Jesus, que está falando às 7 igrejas, quer falar de alguma doutrina que ele reprova, ele dá nome aos bois. Prestou atenção? Não tem jezabelitas. Tem quem segue Jezabel, mulher que se diz profetiza. Não tem baalamitas. Tem doutrina de Balaão. Está cravado o nome do cidadão. Lá ele não fala de Nicolau.
Ele fala nicolaítas. Então, alguns, e eu tendo a ficar desse lado, tendência, irmãos, tá? Se a IBC, por acaso, tiver uma posição, prevalece a posição da IBC, não a minha, tá? De um bom grupo, inclusive, talvez o pastor Cleiton tenha conhecido de nome, falecido pastor apologista Natanael Rinaldi, né? Faleceu, homem de Deus, tá? Por que eu disse? Porque Irineu de Lyon e Tertuliano de Cartago, eles admitem não ter evidências, mas entendem. Diz, olha, eu estou dessa linha. Eles dizem a posição deles, não ficam em cima do muro, mas como entendimento. Não existe uma evidência cabal dizendo que foi cidadão. 2, essa segunda que eu falei, lá no Apocalipse, fala nicolaíta, mas não fala, porque quando é para falar da doutrina de Jezabel, fala que é Jezabel. Claro que não é Jezabel viva lá na igreja, mas é fazendo a mesma coisa que Jezabel fez no rei de Israel enquanto casada com Acabe. A mesma coisa Balaão, lá atrás, no livro de Números, né? De questões financeiras, profetizava por dinheiro. No final a gente já viu que ele acabou recuando, mas o que é que ele fez? O próprio livro de Apocalipse vai dizer, o que é que ele fez? Ele não amaldiçoou Israel, porque Deus interveio no processo. Mas ele fez o seguinte, eu já contei isso para vocês, vocês devem lembrar, eu vou repetir. Ele chega para Balaque, por que Balaque? Balaque era o contratante, era o rei contratante. Balaão era o contratado para fazer o encanto. Ele chega para Balaque e diz, Balaque, eu não vou amaldiçoar, nem lançar pedra de teu preço, nem encantamento, mas eu posso fazer um contrato com você que, na minha opinião, não vai ferir o Deus. Eu te ensino a fazer e você faz. O problema é teu com Deus. Coitadinho, você acha que Deus entende dessa forma? Hã? E ele ensinou Balaque a fazer, e Balaque fez. E os filhos de Israel tropeçaram. Quando teve a primeira guerra que teve com o povo de onde Balaão fazia parte, não sei se era midianita, moabita, passaram a régua, inclusive ele morreu. Então é o tipo da pessoa, eu sei como se opera o mal, eu sei colocar uma pedra de tropeço na vida de fulano, mas eu temo ao Senhor. Agora eu posso te ensinar e aí o problema é seu com Deus, Não precisa nem comentar, né, irmãos? Hugo, deu para... não deu para tirar a ideia, porque... Então, o que seria Nicolaitas? Isso, vem do nome, Nicolaos. Daí a igreja, Laodiceia, vem de Laos, é a plebe, o povo. O que é que isso significa? O nome Nicolau significa conquistador, dominador de povos. Conquistador de povos. Então, por exemplo, Natanael Rinaldi, falecido pastor Natanael Rinaldi, ele é desta linha. Ele entende que os nicolaítas, Deus não cita o nome Nicolau para não confundir com isso aqui. Até porque João foi quem escreveu o Apocalipse, não foi? João impôs a mão sobre ele? Impôs? Impôs. Não trouxeram os diáconos para ele orar? João conhecia Nicolau? Conhecia. João orou sobre ele. Senhor, abençoe Estevão, Nicolau. Vai lá. Servo cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de sabedoria. Nicolau estava lá recebendo imposição de mãos. Não quer dizer que não pode ter sido, mas o que nós queremos dizer é, lá em Apocalipse, você não vai achar o nome, os que seguem a doutrina de Nicolau, igual a Jezabel e Balaão. Então, Nicolau quer dizer dominador de povos. Então, todo o sistema, logo nos primeiros séculos também, 4, 5, começou a ter dominadores de ovelhas e não pastores de ovelhas. Dominador. Ao invés de você apacentar ovelhas, pastorear ovelhas, tentar imitar o Senhor, porque só o Senhor é perfeito, levar a pastos verdejantes, né? Comida para as ovelhas, palavra bíblica, água, você passa a manipular o povo e dominar o povo, e o povo passa a ser escravo, e você passa a ser um verdadeiro, vamos dizer assim, submisso no pior sentido
a estes homens que, quando eles chegam no poder da liderança, eles movem a manada para onde quiser. Dominador do povo. Então, o Natanael Rinaldi, por exemplo, e outros teólogos entendem que a doutrina dos nicolaítas é essa demoníaca doutrina que aprisiona pessoas debaixo de um domínio e a pessoa fica escrava não da palavra de Deus, fica escrava desses homens que dominam. Pastor. Eu também postulo a mesma linha, tá? Eu creio dessa maneira também. O que eu queria colocar é que nós precisamos entender que a igreja do primeiro século era uma igreja exposta a toda uma doutrina helenista que predominava no mundo da época, né? Como foi bem falado aqui, o mundo era todo helenizado. Roma não conseguiu impor sua cultura. Engraçado, dominaram o mundo, mas não conseguiram impor sua cultura. Mas a cultura dominante era a cultura grega. Então, o mundo inteiro ele era totalmente tomado pelas filosofias, pelas doutrinas helenistas. Agora, uma coisa boa de se observar, não sei se eu creio que é uma informação que poucos conhecem. A Bíblia foi toda escrita no grego koiné. O grego koiné é um dialeto do grego tradicional. Por quê? Porque o grego tradicional não tinha expressões suficientes ou adequadas para falar das grandezas de Deus. Não tinha como você pegar o grego tradicional e falar daquilo que Deus era, da sua soberania, da sua grandeza, do seu poder. Então, criou-se um grego, tá, que pudesse ter termos suficientes para poder dar esse brilho, trazer, na realidade, tudo aquilo que era da pessoa de Deus. Então, a gente precisa entender que foi criada, né, a igreja do primeiro século, ela enfrentou problemas gravíssimos nesse sentido. Como se você era uma ilha, praticamente, né, cercada por um mar de heresias. Então, para preservar a unidade daquela pequena ilha, né, da igreja que estava surgindo, precisou-se de alguns mecanismos. Então, o que eu entendo como a doutrina dos nicolaístas é exatamente esse progressismo que era dominante na época do mundo helenizado, né? A cultura helênica, a gente pode até ver os templos de Diana, os templos que existiam, né? Eles tinham uma forma de culto completamente oposta àquilo que a gente pensa, daquilo que a gente pratica. E aquilo tudo estava sendo disseminado. Então, tinha infiltrantes, pessoas que eram infiltradas dentro da igreja, no sentido mesmo de deturpar a coisa. É isso que o irmão Reginaldo ele definiu certinho. Aquele camarada que chega, é o dissimulado. Ele chega assim, olha, eu temo a Deus, mas vou te ensinar aqui um negócio meio errado, tá aqui uma magia aqui, mas você faz se você quiser, eu não faço. Quer dizer, para vocês terem uma noção como é que a coisa era plantada. Tá? Era complicado naquele tempo. Gente, era muito complicado. A igreja sobreviveu, por isso o rigor dos apóstolos na questão da doutrina, o jeito que Paulo vociferava, Paulo ficava vermelho no púlpito, né, explodindo, né, para poder passar a coisa da forma certa e trazer temor para a igreja. Então, a gente precisa ter essa compreensão para nós podermos entender o que está sendo ensinado aqui hoje. Glória a Deus. Então, irmãos, pulando aqui para, né, houve a oração com imposição de mãos, né? Imposição de mãos, transferindo, né? A imposição de mãos ela tem uma série de significados, né? É abençoando, imposição de mãos para amaldiçoar, imposição de mãos, abençoando, transferência de autoridade, ordenamento de autoridades. Então, quem que estava fazendo até então sinais e prodígios? Os apóstolos. O que vai acontecer depois disso? O diácono começa também com sinais e prodígios. Na pessoa de Estevão, a gente vai ver que Filipe também vai lá para frente, vai fazer a mesma coisa. Entendeu? Sinais e prodígios. Porque houve transferência de poder.
Não, se houvesse oração, à medida que o Espírito, né, que a igreja foi crescendo no mundo todo, lembre-se que Deus fala o quê? No capítulo 2, que ele vai repetir Joel, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Toda a carne, toda pessoa que com sinceridade quisesse consagrar a Deus, né, Deus dará. E colocará pessoas certas no seu caminho, Deus agirá. Mas tem que estar com a sua vida querendo isso. Se eu sou um vaso que me emborco, está descendo chuva de bênção, né? Eu estou fazendo uma comparação com o vaso, mas eu falei, eu não quero isso, vou virar o contrário aqui. Não vai entrar uma gota de água, né, nesse vaso. O vaso, ele não quer receber o que vem do céu. Olha o interessante do versículo 7, irmãos. Se multiplicava os discípulos, mas tem um grupo aqui interessante que é citado, que obedecia à fé. Os saduceus, pode até ter aí, mas o que é que está escrito aqui, meus irmãos? Sacerdotes amados. Ou seja, isso mexe muito com o brio dos homens, porque você está tirando a pessoa autorizada a ministrar. Rubenita não ministrava, Gadita não ministrava, tribo de Manassés não ministrava, só levita. Você está muitíssimos sacerdotes, muitíssimos, não, amigo. Isso, o Sinédrio fica. Não vai ter mais encontro no templo, não tem mais sacerdote. Está todo mundo se convertendo ao cristianismo. Entendeu? Então, o detalhe que a palavra trouxe, você tem que pegar o foco, irmãos. Muitíssimos sacerdotes. Não está dito isso de graça. Muitíssimos sacerdotes. Eram levitas. Olha, eu peguei uma informação, tá, nos estudos, glorifica o Senhor. Eu confesso que eu não sabia disso, mas pelos estudos que nós fizemos, pela infinita misericórdia de Deus, em Jerusalém, né, como era o local do templo, na minha cabecinha limitada, sinagoga só podia ser em aldeias e outras cidades, porque não tinha o templo. Mas não, em Jerusalém também existia muitas sinagogas, como se fosse nos bairros. Suponha que Rio de Janeiro fosse o local do templo. Né? Então podia ter sinagoga em São Gonçalo, sinagoga em Niterói, sinagoga em Caxias, mas no Rio não precisava. Por quê? Porque aqui é o templo. Não. Os escritores, os estudiosos, não, era cheio é como se fosse nos bairros, nas vilas, na rua, tinha sinagogas. Agora, quando eram determinados eventos estabelecidos pela lei que tem que ser no templo, aí todo mundo afluía para o templo. Amém? Mas fora isso, tinha as sinagogas na rua. E alguns dizem o seguinte, ó, existia entre 100 e 200, e outros falam assim, numa tradição mais exagerada, já chegou até nós que existia mais de 400 sinagogas só em Jerusalém. O que era isso? Era local de encontros de pequenos irmãos. E ali eles faziam. Tinha um principal. Em cada lugar desse tinha um ancião, um levita à frente, tomando conta. Né? Para eventos diários. Né? Por exemplo, onde eu me congregava, o Hugo sabe, tem uma sinagoga na mesma rua. Todos os dias, 5 horas da manhã, 5h30, a sinagoga abre para quem quiser orar. Todos os dias. Todos os dias. Fica a alguns metros da igreja. Tem uma sinagoga, passa lá um senhor, seus 60 anos, 70, vai lá devagarinho, ele é quem abre. Abre, aí chega uma meia dúzia de Deus, faz a oração de manhã, depois vai embora. Todo dia. Naquela ruazinha ali. Assim, era muito parecido também em Jerusalém. Tá? Para a gente ir para o final, irmãos, a gente já viu aqui o seguinte, o resultado disso tudo, o resultado disso tudo, bênção, é bênção. Criança é bênção, sempre. Jesus falou, deixai vir a mim os pequeninos, digo, eu não vou entrar nessa briga não, deixa o pai e a mãe resolver. Tá abençoado. Olha só, resumindo, né? Como Estevão, ninguém conseguia discutir com ele, porque não é que ele era o bambambam, ele estava cheio do espírito e de sabedoria.
Então, judeus, não da igreja, judeus mesmo, vindo de outras partes, e que muitos ainda estavam ali por conta das festividades, eles não conseguiam resistir às explanações que Estevão dava. Eles não conseguiam. Eles perdiam todos os argumentos. Né? Eles fizeram o que já era feito, que para nós, né, é triste uma pessoa religiosa se utilizar desse tipo de obras da carne. Né? A gente viu no passado que, na aula passada, a inveja, está na palavra. Foi a inveja que moveu o sacerdote. Agora, suborno. Eles vão subornar homens para mentir, dizendo que Estevão estava dizendo certas coisas que Estevão não estava dizendo, dizendo que Estevão estava falando mal do templo, de Moisés. Olha, Estevão, para começo de conversa, era cheio de sabedoria. Então, ele sabia colocar as palavras. Por isso que eu peço que vocês, se puderem, para a próxima aula, que eu não sei se vai dar para a gente acabar o 7, porque leiam o capítulo 7, pelo menos até o versículo 53. Durante a semana, tira um dia, lê. Sabe por quê? É uma história. Ele vai contar tudo o que aconteceu, irmãos. Assim, o resumo dele. Lembra que eu falei desde a primeira aula, e eu falo isso de vez em quando, dentro do livro de Atos, existem exposições e diálogos não, exposições, explicações por determinados motivadores, em que essas explicações são verdadeiros tesouros. Alguém vai fazer uma exposição porque teve alguma alfinetada, alguma coisa, alguém pediu, olha, se explica. Aí nessa explicação vem uma grande bênção para nós. Então o que vai acontecer do 7, né, até o 7:1, né, o capítulo 7 é um aprendizado. Por exemplo, para quem não leu ainda o Antigo Testamento, ou leu muito pouco, você tem um resuminho aqui, de boa parte, o que Estevão vai fazer. Tá? E olha, de cabeça, hein? Estevão não tinha Bíblia na mão, não. Não estava com papiro na mão, não, irmão. Ele vai cheio do Espírito. E mais, nesse discurso, nós vamos descobrir coisas que só está aqui. Tem detalhes de Abraão que não está lá no capítulo 12 de Gênesis, mas está aqui. Tem detalhe de Samuel que não está lá, mas está aqui. Amém? Só um detalhe, tá, irmãos, aqui para a gente encerrar. No capítulo 9, Sinagoga dos Libertos, é apenas um detalhe, assim. Não sei porque o Hugo não perguntou essa, hein? Em alguma Bíblia tem Sinagoga dos Libertinos? A tua é ACF, Hugo? Corrigida Fiel? Então vai estar libertino, vê se não vai estar. 6:9. Libertinos. Patrícia, qual é a sua Bíblia? Vê lá no início, qual é a versão? Corrigida Fiel? Fiel. Então, só a ACF chama libertinos, tá? Todas as demais versões, libertos, tá? Ou dos homens livres, tá? Para a gente encerrar, vamos ficar de pé, 10:04, tá? O que eram esses homens? Porque o mais vocês entenderam, tá? O 7:1 termina o seguinte, veja bem, não foi o Sinédrio que foi prender, foram esses homens aqui, judeus da Cilícia. Quem era da Cilícia? Uma cidadezinha chamada Tarso, na Cilícia. Será que ele estava nesse grupo? Eu sei que na hora da morte lá, ele segurou as vestes. Será que Saulo estava disputando aqui como judeu? Aprendeu aos pés de Gamaliel, que nós vimos na aula passada, que foi quem interveio e falou, peraí. Surgiu um tal de Teudas aí, e um tal de Judas, o Galileu. Ó, pensa duas vezes, hein? Foi aos pés desse cidadão. E ó, tinha uma turma da Cilícia. A Bíblia não diz que Saulo estava nesse grupo que contendia com Estevão. Mas Saulo era oriundo de lá. Tarso, da região da Cilícia.
tá? Sinagoga dos Libertos, irmãos. Talvez o pessoal não tenha muito interesse, assim, mas já que a gente está estudando, né? O que é isso? O dos libertinos. Praticamente a grande maioria vai falar que realmente são judeus, a grande maioria. Por isso que a maioria das versões, ou para não dizer todas, exceto a ACF, vai chamar de libertos, tá? Porque isso tem discussão nas traduções, até toda a vida teve. Ela tem mais ou menos a mesma ideia, apesar do nome ser um pouco diferente no significado, liberto e libertinos, na verdade, falam de judeus que foram presos, tá? Quando o Império Romano começou a destronar o Império Grego. Então, um general chamado Pompeu, general Pompeu, em torno do ano 63 a.C., antes de Cristo, com a devida permissão do pastor Carlos, antes de Cristo, no sentido do Cristo, porque Cristo é eterno, né? Não tem antes dele, mas antes dele, verbo, né? O verbo se fez carne. Levou um monte de judeu preso para Roma. Muito. Então, a maioria de quase todos os estudantes, inclusive o Shedd, o Dr. Russell Shedd, é dessa linha de que essa chamada sinagoga dos libertos, ou dos homens livres, foram esses judeus que posteriormente foram soltos, tá? E retornaram para Jerusalém ou para as cidades aos arredores, ou alguns até permaneceram em Roma livres, tá? Livres, já não mais presos. E eles criaram uma sinagoga com esse nome, Sinagoga dos Libertos, em Jerusalém, para deixar claro que eles eram daquele grupo cujos pais e avós, em 63 a.C., foram levados presos para Roma pelo general Pompeu, pelo comandante Pompeu. Essa é a grande maioria, tá? Existe uma outra linha que fala que os libertinos, como está falando de lugares, porque está falando do pessoal de Alexandria, do pessoal da Cilícia, do pessoal da Ásia, existem, de fato, aí já nas bispos católicos, uma cidade chamada Libertina, que fica perto de Cartago, e que também tinha judeu, e que o pessoal de lá eram conhecidos como libertinos, por conta do nome da cidade. Só que isso é minoria, mas que é fato está documentado também que existia os chamados libertinos, que são nada mais do que o pessoal da cidade de Libertina, próximo de Cartago. Mas a grande maioria entende, a melhor tradução para a maioria é isso. Independente de quem quer que seja, não se trata de libertino no sentido de libertinagem. Tá? Ou veio da cidade, ou... Agora, de qualquer forma, dá para ver o caráter desses homens, né? Subornando gente, então já dá para ver. Só que isso não quer dizer muita coisa, porque o próprio Sinédrio também estava fazendo coisas desse tipo, trabalhando com inveja, com ira. Se o Sinédrio, que era a nata da representatividade, né, do staff judaico, da religião judaica, que dirá outras pessoas que estão abaixo. Não é? Então, não seria por isso. Então, esse nome, se vocês encontrarem Bíblias com libertino e a outra liberto, é uma sinagoga de pessoas específicas, de judeus específicos, em sua grande maioria entendido que foram libertos por um imperador romano, né? Porque a sua descendência, provavelmente quem foi preso à época já não estava mais vivo, que foi preso em 63 a.C., é preciso que ele tenha sido criancinha e agora já estaria o quê? Com uns 63 mais 30 e tanto, quase 100 anos, né? Que a contagem antes, ela é decrescente, né? Antes de Cristo, ela vai 63, 62, 61, tá? Então, de 63 antes de Cristo até Cristo, são 63 anos, tá? Aí depois ele é crescente. 1, 2, 3, tá. Então, como Cristo é 30 e tantos anos, não é isso? Você somando 63 do passado com 30 alguma coisa vai dar. Então, muito provavelmente, é descendência. Meu avô foi lá, meu neto, tal. Mas tem essa cidade libertina. E existe uma terceira linha. Mas nós não vamos entrar nisso. É só para dizer que essa sinagoga, por que ela tem esse nome, tá? Tem um grupozinho menor que crê na cidade, tá? O Albert Barnes crê nisso, que é por conta da cidade.
mas a grande maioria entende que são os libertos da prisão, quando o Império Romano já estava tomando Jerusalém, dos gregos. Os gregos já estavam em total decadência. Amém? Vamos orar, então? E peço para os irmãos, né? Então, a pergunta no 7.1, o que quer dizer essa pergunta? Lhe perguntou o sumo sacerdote, é isto assim? Esse é isto assim não é porque ele viu Estevão com rosto de anjo, porque a palavra, nós não lemos isso? Todo o sinédrio, quando fitou os olhos em Estevão, viu algo diferente. A Bíblia não entra no detalhe, mas podia ter uma áurea, uma luz, alguma coisa que dizia, é algo a mais do que um ser humano. Né? Então o sinédrio pergunta, o seu Estevão, o que estão dizendo a seu respeito é isso mesmo? Aí termina a IBD de hoje. Amém? Aí nós vamos ler, eu peço, quem puder, tá, irmão? Se você não puder, glórias a Deus. Mas se você puder, lê o capítulo 7. Porque você não vai só ficar sabendo de parte do estudo da próxima aula, como você vai ficar sabendo muita coisa do Antigo Testamento. Tá? Senhor nosso Deus e nosso Pai, entregamos a Ti nesta hora este período de estudo da Tua Santa Palavra. Nos abençoa, Senhor, agora no breve intervalo, ó Deus, para o retorno à ministração da Tua Santa Palavra logo mais, em que em tudo o Teu nome seja glorificado. Nós já Te agradecemos e Te bendizemos, ó Deus, pela oportunidade que Tu nos deste neste domingo de manhã, estarmos reunidos aqui, tratando dos assuntos do reino, que era o assunto que o Senhor Jesus tratava. Assim, nós agradecemos por tudo e Te bendizemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém.